Olá, me chamo Cauã e hoje vou falar um pouco sobre o do pronto dinâmico, né? É, o principal problema, né, que esse sistema resolve, né, é que os prontuários ali, eles têm um grande problema, né? Ele tem grande heterogeneidade de dados, então cada especialidade ali médica, você precisa ali de campos diferentes, então, sei lá, um cardiologista tem campos diferentes de um dentista, de um, sei lá, um psiquiatra. Então, com isso você tem ali sistemas fragmentados, vários dados inconsistentes, né? E vários dados ali repetidos, né, de clientes. Então, esse sistema ele resolve esse problema, né? Então, aqui eu vou mostrar um pouco do README aqui dele, né? Aqui foram algumas, aqui essas funcionalidades que ele tem ali, né? Aqui são algumas especialidades que a gente já colocou. A gente ainda não colocou todas, né? Eu acho que não teria como, mas daria, né, para implementar. A arquitetura aqui utilizada, né? A arquitetura MVC, para ser, né, assim, ser mais coerente ali com a engenharia de software. Então, ali a gente tem o Models, que ali que tem o cadastro, login de usuários, os controladores, e aqui é basicamente o seed ali, né, de todos os dados ali que a gente tem, né, as fontes, a semente ali, e ele roda ali num Dockerfile, né. Aqui a gente, né, tem um modelo conceitual ali, feito no BR Modelo. Aqui a gente também tem o modelo ali de a modelagem de alto nível, né? Feita no BR Modelo também, só que esse aqui é o Next. Esse aqui é do baixo nível, que são prints ali do MongoDB, né? E aqui a etapa 4 é a criação e inserção de dados. Nesse sistema aqui, quando a gente ele está sendo executado por um Docker Compose. Então aqui, quando você já roda esse Docker Compose, ele já sobe ali todos os dados ali para o seu sistema, que eu vou mostrar mais para frente. Mas aqui tem todos aqui os passos, né? Como é que você roda o Docker Compose. Então você só clona o repositório, entra na pasta e dá um up build ali no Docker Compose e o sistema já vai estar funcionando ali todo com banco de dados ali. Aqui foram alguns logins ali que a gente deixou para você conseguir logar ali. Então tem do grupo aqui, né? E aqui as tecnologias utilizadas. Então é Python, Flash, o Mongo, PyMongo e entre outras aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema, né? Então aqui a gente pode cadastrar aqui um novo usuário e aí pede aqui o CRM, nome completo, e-mail, especialidade e a senha ali de acesso. Mas como eu já tenho um usuário aqui cadastrado, então eu vou logar com minha conta mesmo. Basicamente, aqui a gente consegue ver aqui a especialidade, né? No caso aqui eu sou dermatologista. Quando eu criei minha conta, eu selecionei essa opção. É um sistema descentralizado, então eu consigo ver os atendimentos de outros pacientes aqui, de outros médicos, né? Aqui do Gabriel, do Ian. Eu consigo, né? Quando o paciente foi meu, né? Então eu consigo aqui editar ali a prescrição médica dele. Então, sei lá, eu vou, ver se parece que tá mal, eu vou dar uma injeção nele. Então, você muda aqui, né? É, você consegue editar esses campos. A gente consegue editar aqui também o prontuário ali do paciente, o que está pegando. A gente pode criar, né, um novo atendimento ali, um novo paciente. Então a gente preenche aqui com os dados do paciente, é, a especialidade, sei lá, psiquiatria. Então ele está com depressão severa ali. Então você consegue, né, fazer essas modificações, salvar o prontuário e depois você fala assim, ó, aquele cliente. Então você consegue buscar tanto pelo CPF ou pelo nome dele, né? Então você consegue fazer esse filtro. Aqui eu não emiti nenhuma prescrição, mas aqui eu posso emitir também alguma prescrição ou mais de uma, né? Então esse é o funcionamento do nosso sistema. Voltando aqui só para falar, né? Antes essas imagens não estavam funcionando, mas agora lá, a gente consegue ver que as imagens é anexo, então que a gente tem aqui paciente com parece que alguma coisa aqui na boca, sei lá, e aí ele tem a exame ali, o raio-x dele, o outro aqui na perna, né, que ele caiu, e aqui também o raio-x dele, então você consegue ver imagens, né? Igual aqui também, aqui deve ser hematologista, né? Isso mesmo. E aí aqui é alguma queimadura e tal. Então tem isso.
Então, mostrando um pouco o nosso banco de dados, né? A gente fez a utilização do MongoDB, do MongoDB Compass, né? Então, a gente tem aqui o nosso ponto .db e as coleções que a gente utilizou aqui, né? Então, o MongoDB ele vai ter a vantagem, né, nesse sistema da OSQL, porque os dados salvos na nossa aplicação web, né, os campos dinâmicos, aquelas anamneses dinâmicas que são as entrevistas, vão ser armazenados como documentos do estilo JSON flexível, né? Então, não tem a necessidade, igual no modelo relacional, de fazer aquelas tabelas meio que mais rígidas, aquelas tabelas gigantes, né? Então, aqui a gente tem nossas collections, por exemplo, os nossos usuários, né, que vão ficar salvos os dados dos médicos, o nome, o e-mail, o CRM, o dado do login, né? A senha, que a gente utiliza um hash, então a senha não é mostrada, a sua especialidade. A gente, por exemplo, tem o campo de prescrições, que são os medicamentos, né? Então, o medicamento que o médico receitar, o nome, a posologia, né? Como o paciente deve tomar ele. As especialidades, né, que são basicamente as especialidades do médico. Então, para cada tipo de especialidade, é um tipo de anamnese dinâmica diferente que ele tem que preencher, que são aquelas entrevistas, né? Então, por exemplo, a ortopedia vai falar sobre o membro, o osso cometido, o nível de dor, se houve trauma ou queda. Então, cada tipo de especialidade tem tipos diferentes de campos dinâmicos para serem preenchidos, né? E a tabela de atendimentos, que é a nossa coleção principal, né? Então, vai ter o salvamento do histórico do paciente, a anamnese dinâmica flexível, né? Então, isso aqui vai evitar tabelas complexas, né? E, por exemplo, vai ter as imagens que os usuários os pacientes, né, na verdade, podem, por exemplo, uma imagem de uma doença, imagem de algum trauma, uma fratura são colocadas lá. Então, essa é a nossa tabela de atendimentos. Tem o nome do paciente, o CPF do paciente, a idade do paciente, o gênero, o contato, o médico, o ID que fez o atendimento do paciente, o nome do médico que atendeu o paciente, a especialidade. E esse, então, é o nosso banco de dados que vai fazer todo o populamento do nosso sistema, né? Bom, vou explicar um pouco agora sobre o back-end do nosso trabalho, né? A gente desenvolveu ele em Python e junto com o framework Flask, que vai fazer conexão das nossas camadas, gerenciamento de rotas, etc. E a gente também usa o Docker Compose.yml só para, por exemplo, alguém quiser fazer a clonagem do nosso repositório, ele não precisa fazer a instalação do MongoDB. Então, ele pode utilizar o Docker, fazer a simulação do MongoDB lá e utilizar o nosso sistema do mesmo jeito que a gente mostrou aqui no vídeo, né? Lá no Readme do nosso projeto, mostra como que ele pode fazer isso, quais as etapas, o passo a passo, o que ele tem que baixar, rodar e etc, né? Então, nosso projeto a gente estruturou no modelo MVC, onde a gente tem os models, o view, no caso é o nosso template, né? E os controllers. Os models a gente tem dois arquivos principais, que são o usuário model e o prontuário model.py. No caso, o usuário model ele é responsável pelo cadastro e autenticação dos médicos, né, no sistema, né, de forma segura. Então, por exemplo, aquela telinha lá que a gente bota o nome, o CRM, o e-mail, a senha, a especialidade do médico, a senha é feita por hash, então ela não é mostrada no nosso banco de dados, né, meio que simulando uma questão de segurança mesmo. Então a gente tem o prontuário, o model.py, que vai ter as queries que a gente vai fazer ligação com o nosso MongoDB, né? Isso é feito via PyMongo, então ele vai fazer a comunicação com o banco de dados, né? Então vai enviar os dados, receber os dados no nosso sistema, por exemplo, a busca por um paciente que o médico pode fazer, especialidades médicas e, e etc. Na nossa camada de controles, a gente tem três arquivos principais. O Off Controller, ele gerencia todo o ciclo de vida da sessão, por exemplo, então, o login de uma sessão, a parte do cadastro, a parte do logout de uma sessão. Então, o ciclo de vida, que, por exemplo, que aquele sistema vai ficar aberto, né? A gente tem o prontuário controller.py, que ele vai fazer a validação do que o médico pede na tela, né? Então, por exemplo, a listagem do que o médico pode buscar, do que o médico digita na tela, ele vai fazer essa validação no banco de dados e vai devolver isso no sistema, no site para o usuário, né? Tem aqui a prescrição.py, como ela diz, né, vai lidar com as prescrições do nosso trabalho. Então, ela vai fazer o gerenciamento de prescrições. Por exemplo, a gente colocou travas, né, as travas de identidade, travas de identidade no nosso post. Por exemplo, se o médico ele é oftalmologista,
ele não pode fazer uma prescrição de um paciente lá que consultou com um ortopedista, né? Então isso não tem sentido. Então o médico ele só pode fazer uma prescrição de um paciente que consultou com ele da especialidade dele. Então tem essa trava lá. E aqui na camada de templates é o nosso HTML, né? Interface visual, né? Que o usuário vai fazer interação. Então, tem toda a exibição de dados, né? Entrada de dados, estrutura visual que a gente usou, os templates, etc. Então, no nosso login vai ter o formulário, né? Onde o médico vai fazer a inserção das credenciais, né? Para fazer o acesso no sistema. Se ele não tiver uma conta, ele tem que ser obrigado a fazer uma outra conta, que é a parte do cadastro, né? Onde ele fazer o cadastro de uma conta. Perdão. Tem o index.html, que é a nossa tela principal, né? Então, onde que o médico vai fazer a visualização da lista de atendimentos, o menu principal, após ter feito o login, né? Tem aquela parte de busca, onde que vai ficar as prescrições. Tem a nova prescrição, .html, né? Que é a interface onde o médico vai fazer a criação de uma prescrição médica de um paciente e o novo prontuário, que é aquela parte onde o médico vai fazer vai registrar o novo atendimento feito, né? Contendo os campos de inserção de dados do paciente, a queixa principal, a evolução, o que o paciente estava sentindo, o diagnóstico, e por aí, né? Então, a gente também tem o nosso app.py, né, que é responsável por fazer a inicialização do Flask e vai fazer o registro dos blueprints, né? Então aqui tem um mapeamento de cada funcionalidade e a rota que a gente definiu para cada funcionalidade também. E aqui nós temos o seed.py, que basicamente o seed.py ele meio que atua junto com o Docker aqui, porque ele vai meio que popular o nosso banco de dados. Por exemplo, se alguém fizer importação de dados, se alguém quiser, né, utilizar o nosso Docker, o nosso projeto, ele vai, através desse JSON aqui, ele vai meio que só que popular o banco de dados para ele não chegar lá totalmente vazio na importação do projeto, né? Boa noite, meu nome é Camille, eu vou na continuidade falar sobre as páginas de front-end do pronto dinâmico, um sistema de prontuário eletrônico desenvolvido com Flask e MongoDB. As pastas do front-end, as páginas do front-end ficam na pasta de tables e nelas tem as telas de login, cadastro, página inicial, prontuário de prescrições. Aqui no index HTML a gente pode ver nessa linha que a gente usa o HTML do Bootstrap 5.3 para criar os formulários, botões, cards e a organização responsiva. Também utilizamos Jinja 2 para receber os dados dos Flask exibidos dinamicamente na página. Aqui no HTML do prontuário, no script, a gente usa o JavaScript para criar campos diferentes da code com a especialidade selecionada. As configurações vêm do MongoDB, são enviadas pelo Flask e utilizadas pelo tempo para montar a ficha clínica. Assim, o front-end integra o Bootstrap no nível 2 e JavaScript com Flask, criando uma interface simples, responsiva e dinâmica. Bom, para finalizar, né, a nossa apresentação, fazendo a conclusão aqui do que o Cauã falou na introdução, né, então a gente acredita que o nosso trabalho foi uma proposta eficiente, né, de solução para lidar com esse problema de heterogeneidade dos prontuários médicos, né, e os diferentes tipos de informações que pode ter em um prontuário. Então, utilizando, né, a aplicação web, o MongoDB, para dar flexibilidade, né, nas diferentes especialidades médicas que a gente lidou no nosso trabalho. Então, acho que esse tipo de estratégia acaba evitando, né, a complexidade, engessamento de tabelas em que o modelo relacional comum poderia ocorrer, né? Então, acho que espero que tenha ficado de acordo, né? No readme do nosso trabalho lá no GitHub tem todas as informações necessárias. E caso tenha alguma dúvida, precisa de alguma informação, é só entrar em contato com o grupo, beleza? Muito obrigado.